Em 6 meses sob a presidência de Javier Milei, a Argentina viu medidas econômicas rigorosas que levaram a um superávit fiscal pela primeira vez desde 2008 e também queda da inflação de 25% para 8,8%. Enquanto alguns celebram essa estabilização econômica, o líder liberal afirmou que a pobreza e a polarização social continuam sendo os desafios do governo. Eu acho que esse encerramento do texto, viu, Luiz Felipe Dávila, dá justamente o tom da reflexão de Javier Milei para os desafios que se aproximam. Claro, ele tem conseguido atingir aquelas metas, presumo, que ele decidiu naqueles 6 primeiros meses com os seus assessores. Teve feedbacks positivos do FMI, Banco Mundial, tem, inclusive, apresentado números satisfatórios para a população argentina, mas, ao mesmo tempo, tem índices de pobreza nas alturas e muitos desafios sobre a mesa, né? Bom, primeiro 2 coisas. A esquerda está desesperada com o sucesso do Milei, já começa por aí. Pela primeira vez, a inflação começa a cair para valer desde que o peronismo tomou conta do país. Começa a ter superávit e é resultado. E ele, como presidente, cortando na carne. Demitiu aí mais de 50 mil funcionários públicos, cortou privilégios. São medidas bem impopulares, né? Totalmente impopulares. Mas interessante que quando você vê o depoimento dos argentinos, eles sabem e eles apoiam o governo. Como é que um governo com medidas tão duras e impopulares, ele continua a ter a popularidade que ele tem nas ruas? Isso é importante. Quem é contra o Milei é a turma das corporações, é sindicato, é toda aquela turma que vivia de dinheiro do Estado. São as corporações que capturaram o Estado. Essa turma que faz greve, essa turma que faz arruaça. O povo sabe que ia ter que passar por esse purgatório antes de ter dias melhores. Mas o povo já estava sofrendo com uma inflação alta há muito tempo. E nada prejudica mais os pobres do que inflação. Inflação, hiperinflação, como no caso da Argentina, é o que destrói a vida do pobre, porque o pobre pega o dinheiro hoje e não consegue ir ao supermercado comprar seus mantimentos, porque evidentemente os preços estão sendo reajustados constantemente. Então, as pessoas apoiam o Milei. Agora, Milei terá sim o seu grande desafio político para que toda essa transformação que ele já conseguiu promover com o seu poder no executivo, que isso se estenda para o resto do país. E esta é a batalha política de Milei. Aprovou as suas medidas estruturantes na Câmara Federal e agora precisa aprovar no Senado. E o Senado é sim um bastião da resistência dessa esquerda populista peronista. Milei vai ter de fazer política de verdade, uma aliança com os governadores, uma aliança com esse setor produtivo para pressionar o Senado a aprovar essas medidas. Se essas medidas forem aprovadas no Senado, vai começar sim a raiar uma nova era na Argentina. 6 meses da administração de Javier Milei. Mota, Milei cumpriu o que ele prometeu. Agora, como modular a necessidade de cortar gastos, tornar o Estado mais eficiente, só que, ao mesmo tempo, cuidar daqueles que são mais pobres? Não há nenhum conflito nisso, Canhato. Pelo contrário, é justamente enxugando o Estado, gerando uma maior eficiência, reduzindo os impostos, que você ajuda as pessoas a ajudarem a si próprias. É como a Margaret Thatcher disse, a sociedade tem que ter uma rede para você amparar aquelas pessoas que por uma ou outra razão estão numa situação de muita dificuldade. E tem que ter também uma escada para que as pessoas possam subir e progredir na vida por si mesmas. O Milei sabe muito bem o que está fazendo, enquanto os governantes de muitos países têm uma péssima formação intelectual, e eu estou sendo gentil aqui, o Milei dá aula. Leiam o livro do Milei, O Fim da Inflação. Milei entende muito bem qual é o papel correto do Estado. Milei sabe, e ele descreve isso no livro, como o Estado usa a inflação como um instrumento para extorquir o povo. A inflação, na verdade, é um imposto invisível. Nunca chega a fatura para você pagar, mas dia após dia o seu dinheiro perde valor, o seu salário compra cada vez menos,
a sua poupança vira pó. Então, o Milei sabe muito bem o que está fazendo e, a partir de um determinado momento, a Argentina vai entrar num círculo virtuoso. Os resultados vão trazer mais investimento, a estabilidade vai gerar maior produtividade, os argentinos vão ficar mais ricos, como eles já foram um dia. E nunca mais o peronismo vai ter chance na Argentina. Agora, Cristiano Beraldo, eu tenho observado lá na Argentina muito, sobretudo, claro, os opositores torcem o nariz para Javier Milei, né? Aquele jeito meio espalhafatoso, meio popstar, falastrão, de vez em quando fala até demais, só que não adianta, ele está entregando, né? Os números comprovam isso. Pois é, agora, veja só, Canhato, fazer o dever de casa funciona, fazer o básico funciona, tratar com responsabilidade o que é do povo, porque o Estado é do povo, o dinheiro que entra na conta do Estado vem do bolso do trabalhador, seja o brasileiro, no caso do Brasil, seja o argentino, no caso da Argentina. E você acha que correria o risco de Javier Milei, por exemplo, pegar 7 bilhões de reais para comprar arroz de uma loja de queijo do interior da Argentina? Ou você acha que lá as coisas estão efetivamente sendo feitas de uma forma diferente, de uma forma responsável? Ora, os números, a melhora nos números econômicos, nos indicadores econômicos, traduzem uma maior confiança no país e no governo que esse país tem. Não só de fora, mas também da própria população. É aquele sujeito que, diante da oportunidade de participar de uma licitação para comprar arroz, ele pensa, vou pegar esses 5 milhões aqui da minha lojinha de queijo e vou investir no meu negócio ou vou deixar ele rendendo? Aqui no Brasil, ele só entra no negócio se for na boa, se for licitação combinada. Agora, na Argentina, não. Na Argentina, você já vai vendo uma possibilidade, uma perspectiva de longo prazo de uma Argentina forte, de uma Argentina que resolve os seus problemas, de uma Argentina que vai conseguir fazer a renda chegar no bolso daquelas pessoas mais pobres e necessitadas. E à medida que essas pessoas tiverem condições de consumo, a máquina gira de forma sustentável. Por isso, vale a pena investir agora na Argentina diante de um governo austero, diante de um governo responsável, diante de um governo que não tem medo de enfrentar os problemas de frente. Então, esses são só os primeiros frutos que Javier Milei vai colher ao longo do seu mandato. Mas, sobretudo, Canhato, a população argentina colherá bons frutos desta administração por muitos e muitos anos ainda. Pois é, Dávila, quer fazer algum complemento em relação aos 6 meses de administração de Javier Milei? Um balanço positivo até aqui e quais são as perspectivas para o resto da gestão? Ele tem bons anos pela frente, né? Olha, nesses 6 meses ele já deu o sinal correto. Vai cortar a despesa do Estado, reduzir o tamanho do Estado, superávit, queda da inflação, preparando o terreno para a retomada do crescimento econômico. E é por isso que a população, mesmo sofrendo esse momento de austeridade, o apoia. O apoia porque sabe que essas são as condições básicas para a retomada da economia, da renda e do emprego. É isso que as pessoas apostam. Então, as pessoas topam passar por um período de sacrifício para saber que logo após, ali na esquina, virá bonança com o crescimento, com a confiança na economia argentina, com a confiança dos investidores. E por isso, Milei tem essa grande batalha importante no Senado Federal. Se ele aprovar essas leis no Senado Federal, a Argentina vai sim começar a entrar numa trajetória de crescimento econômico sustentável como há muito tempo não se vê. Como dizia o Ronald Reagan, o governo é o problema e não a solução. Milei entendeu isso perfeitamente e é isso que ele está colocando em prática, devolvendo o poder para o povo, para o investimento privado, para o setor privado. Este sim é aquele que gera o emprego produtivo que a Argentina precisa para sair do buraco peronista.